Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. No início do dia, um juiz aposentado que vivia na tranquila comunidade de Merritt Island decidiu sair para cuidar da manutenção do quintal. Sua casa ficava à beira do rio Indian, oferecendo uma visão clara da água. Enquanto se preparava para começar a cortar a grama, algo perto da margem chamou sua atenção. À primeira vista, parecia ser um objeto grande. Possivelmente um pedaço de madeira levado pela correnteza, ou talvez até mesmo um animal descansando próximo à beira. Curioso, ele deu alguns passos em direção ao local. Percebendo a gravidade da situação, entrou imediatamente em contato com as autoridades locais. Quando os agentes da lei chegaram, avaliaram a cena com cautela. Desde o início, o caso apresentou várias complicações. Não havia pertences pessoais por perto. Nenhum tipo de documento de identidade, telefone ou carteira. Os investigadores recorreram à análise de impressões digitais na esperança de encontrar uma pista. As impressões os levaram a uma identificação positiva. Uma mulher chamada Misty Morse. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Neste documentário, examinaremos fotos reais e evidências do caso envolvendo Misty Morse. Ela nasceu em 10 de abril de 1978, na pacífica cidade do meio-oeste de Springfield, Ohio. Era filha única de James e Lorraine Morse, um casal conhecido em sua comunidade pelo carinho e dedicação à filha. Misty tinha uma personalidade brilhante e contagiante desde cedo. Era curiosa sobre o mundo, sempre ansiosa para explorar e profundamente amada por todos ao seu redor. Quando ainda era criança, sua família decidiu se mudar para a ensolarada cidade costeira de Indian Harbor Beach, na Flórida. Foi uma grande transição, mas que trouxe novas oportunidades para a jovem. Infelizmente, pouco depois de se estabelecerem em sua nova vida na Flórida, o casamento de seus pais começou a se desfazer. Eles acabaram entrando com o pedido de divórcio, um momento difícil na vida de Misty, mas que não quebrou seu espírito. Ela escolheu viver com a mãe, Lorraine, mas permaneceu muito próxima do pai, passando com frequência fins de semana e feriados com ele. A separação não destruiu totalmente o vínculo familiar. Ao contrário, Misty se tornou mais emocionalmente resiliente e madura para sua idade. À medida que crescia, Misty florescia no ambiente litorâneo. Ela era conhecida por sua disposição alegre e muito querida na vizinhança e na comunidade escolar. Com um amor natural pela vida ao ar livre, passava inúmeras horas na praia, nadando no oceano, aprendendo a surfar e relaxando na areia com seu grupo unido de amigos. Ela prosperava em ambientes sociais, muitas vezes sendo aquela que unia as pessoas, com seu riso ecoando pela beira-mar. Após se formar no ensino médio, Misty não correu para iniciar uma carreira. Em vez disso, explorou diferentes caminhos, trabalhando em alguns empregos pela cidade enquanto tentava descobrir quais eram suas verdadeiras paixões. Eventualmente, ela se matriculou em uma faculdade comunitária local, esperando que o tempo e a experiência a ajudassem a encontrar clareza. No verão de 2000, ela tinha 22 anos e levava uma vida com a qual muitos jovens adultos podiam se identificar. Equilibrando aulas de meio período com seu trabalho como garçonete em um aconchegante café à beira-mar, passando seu tempo livre socializando com amigos, aproveitando o sol da Flórida e abraçando o ritmo despreocupado do início da vida adulta. Na noite de 20 de julho, Misty parecia ter uma noite comum pela frente. Ela disse à mãe que iria sair, e as duas conversaram casualmente por alguns minutos na cozinha. Quando estavam terminando a conversa, o telefone de Misty tocou. Ela atendeu, respondeu com apenas algumas palavras curtas e desligou rapidamente. Seu tom mudou levemente, e ela disse à mãe que precisava sair imediatamente. Lorraine não achou nada estranho naquele momento. Misty era independente, responsável e frequentemente saía com amigos, então uma saída rápida não era fora do comum. No entanto, no dia seguinte, Misty não voltou para casa. Sua mãe, ao retornar do trabalho, notou que a casa estava incomumente silenciosa. Mesmo assim, não ficou muito preocupada. Misty frequentemente fazia turnos noturnos, ou às vezes passava a noite na casa de uma amiga, especialmente nos fins de semana.
Mas quando mais um dia passou sem nenhuma notícia, sem ligações, sem mensagens, sem sinais de vida, a preocupação de Lorraine começou a crescer. O que tornava tudo mais inquietante era a situação do carro compartilhado. Misty e sua mãe revezavam o uso de um veículo a cada semana, e era a vez de Misty pegá-lo. Mas ela nunca apareceu. Isso não se parecia em nada com ela. Lorraine tentou ligar várias vezes para o telefone da filha. Cada chamada ficou sem resposta. Sem mensagens de voz, sem textos, nada. Com o passar dos dias sem nenhum contato, a preocupação, que começou como um pequeno desconforto, rapidamente se transformou em profunda ansiedade. No dia 24 de julho, 4 dias desde a última vez que viu a filha, Lorraine sabia que algo estava seriamente errado. Ela estava se preparando para ir à polícia e registrar o desaparecimento de Misty. Mas, quando estava prestes a sair, alguém bateu à porta. Ali estava um policial local. No momento em que Lorraine abriu a porta e viu a expressão no rosto do oficial, seu coração afundou. Antes que qualquer palavra fosse dita, ela já sentia o inimaginável. O policial deu a notícia devastadora. Misty havia sido encontrada. A descoberta havia ocorrido no dia anterior, 23 de julho. Naquela manhã, um juiz aposentado que morava em Merritt Island havia saído para fazer trabalhos no quintal. Sua casa ficava às margens do rio Indian e, ao se preparar para cortar a grama, ele olhou em direção à água. A princípio, pensou que poderia ser um grande pedaço de detrito ou talvez até um animal, mas ao se aproximar, percebeu que era algo muito mais perturbador. Ele imediatamente contatou as autoridades. Quando a polícia chegou à cena, confirmou rapidamente que o objeto era de fato humano. A descoberta foi tratada com a máxima seriedade e respeito, e uma equipe de investigação completa foi enviada. No entanto, desde o início, os investigadores se depararam com desafios. A condição das evidências ao redor complicava seus esforços. Estava evidente que não se tratava de uma morte natural, mas a causa exata ainda não estava clara. Peritos forenses observaram que o estado das evidências dificultava tirar conclusões definitivas nos estágios iniciais. Estranhamente, não havia sinais óbvios de DNA, impressões digitais ou marcas identificáveis presentes. Tudo parecia ter sido deliberadamente limpo ou escolhido para evitar a detecção. A falta de evidências forenses significava que os detetives tinham muito pouco com o que trabalhar. A prioridade imediata se tornou identificar a vítima. Sem carteira, telefone ou quaisquer pertences pessoais, recorreram às impressões digitais. Felizmente, um resultado positivo surgiu rapidamente. Misty Morse. Foi uma confirmação devastadora. Os detetives retornaram à casa de Lorraine naquele mesmo dia, agora com um novo propósito: falar com a mãe de Misty e reunir mais informações. Eles queriam entender seus hábitos, suas interações recentes e quaisquer conexões potenciais que pudessem oferecer uma pista. Lorraine, ainda em choque, fez o melhor que pôde para se lembrar de cada detalhe. Contou-lhe sobre a ligação telefônica na noite em que Misty saiu, sobre a mudança em seu comportamento e sobre como era incomum sua filha ficar fora por mais de um dia. No laboratório forense, os investigadores reexaminaram os materiais coletados. A fita adesiva chamou atenção especial. Nela, os analistas encontraram vários fios curtos de cabelo escuro. Eles claramente não correspondiam ao cabelo mais claro de Misty, sugerindo que poderiam pertencer a outra pessoa, possivelmente ao responsável. Os fios foram cuidadosamente preservados e enviados para novos testes na esperança de identificar um perfil de DNA. Isso se tornou uma das poucas peças concretas de evidência em um caso de outra forma desconcertante. Apesar desses esforços, o mistério do que aconteceu com Misty Morse permaneceu em grande parte sem solução. Depois de coletar todas as evidências, os investigadores foram novamente falar com a mãe dela. Lorraine se sentou com os investigadores apenas algumas horas após receber a notícia mais devastadora de sua vida. Entre ondas de choque e dor, ela se lembrou da última vez que viu a filha viva. Foi na noite de 20 de julho. Lorraine recordava o momento com clareza vívida,
repetindo cada detalhe como se esperasse que alguma coisa pudesse, de alguma forma, desvendar o mistério. Ela explicou que Misty estava de bom humor naquele dia, se comportando de maneira completamente normal. As duas trocaram uma conversa casual na cozinha e não havia nada em seu comportamento que sugerisse que algo estava errado ou que ela se sentia insegura. Então, aparentemente do nada, Misty recebeu uma curta ligação telefônica. A conversa foi breve, apenas algumas palavras. E, quando terminou, Misty rapidamente disse à mãe que precisava sair. Parecia que alguém havia chegado lá fora e estava ligando para avisar que a esperava. Mas Misty nunca disse quem era a pessoa. Não mencionou nenhum nome, não deu pistas e nem sequer indicou para onde estava indo. Foi um pequeno momento que não parecia importante na hora, mas, em retrospecto, ganhou um peso assombroso. Os detetives se concentraram naquela ligação como uma possível chave para desvendar todo o caso. Eles imediatamente solicitaram os registros telefônicos de Misty, na esperança de rastrear a chamada e identificar quem ela poderia ter encontrado naquela noite. Mas suas esperanças foram rapidamente complicadas pelas limitações da tecnologia da época. No início dos anos 2000, as operadoras de telefonia móvel ainda estavam em processo de desenvolvimento de sistemas mais sofisticados para a retenção de dados. Como resultado, não conseguiam fornecer a identidade ou o número associado às chamadas recebidas. Apenas as chamadas feitas. O único detalhe concreto que os detetives conseguiram descobrir foi que Misty havia recebido 2 ligações naquela noite. A primeira durou alguns minutos. A segunda foi muito curta, apenas alguns segundos. E provavelmente foi a chamada que sua mãe ouviu pouco antes de ela sair de casa. Sem registros de identificação de chamadas, os investigadores bateram em uma barreira inesperada e frustrante. A busca por pistas adicionais levou os detetives ao quarto de Misty. Eles vasculharam cada gaveta, armário e superfície em busca de algo fora do lugar ou potencialmente relevante para o caso. Sua bolsa estava lá no criado mudo, exatamente onde ela sempre deixava. Dentro estavam todos os itens do dia a dia: chaves, carteira, maquiagem e alguns recibos. Mas 2 coisas estavam faltando: sua carteira de motorista e seu telefone celular. A ausência desses 2 itens contava uma história sutil, mas significativa. Se Misty tivesse a intenção de ficar fora por um período prolongado, teria levado sua bolsa, mas não levou. Isso sugeria que ela só planejava sair por pouco tempo. Provavelmente acreditava que voltaria logo para casa. Tragicamente, esse momento nunca chegou. À medida que a investigação avançava, peritos forenses começaram a analisar os materiais recuperados da beira do rio. Embora as cordas, coberturas plásticas e fita adesiva tenham revelado muito pouco DNA ou evidências biológicas, havia outras pistas escondidas em sua composição. Os investigadores observaram que a corda usada tinha uma textura e um trançado muito específicos. Era o tipo comumente usado em barcos. Esse tipo de corda de grau marítimo é projetado para suportar a exposição à água salgada e é frequentemente usado em atividades de navegação ou pesca. Os nós usados na amarração também chamaram a atenção. Os examinadores forenses destacaram que a forma como a corda havia sido amarrada não era aleatória. Eram nós estruturados, firmes e eficientes, do tipo frequentemente ensinado em programas de treinamento militar ou marítimo. Especificamente, o estilo se assemelhava a nós, usados por pessoas com experiência na marinha ou na guarda costeira. A fita adesiva também era incomum. Não era o tipo que se encontra em uma casa comum. Era uma marca especializada, projetada para reparos de emergência em embarcações marítimas, feita para suportar condições adversas. Tudo isso sugeria que a pessoa responsável tinha acesso a um barco e provavelmente possuía conhecimento avançado de práticas marítimas, possivelmente vindo de serviço militar ou trabalho profissional com embarcações. Com essas pistas em mãos, os detetives redirecionaram a atenção para a vida pessoal de Misty. Começaram a conduzir entrevistas com amigos, familiares, colegas de trabalho, qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre pessoas recentes em seu convívio. Foi então que a mãe de Misty mencionou um nome: Ted. Misty havia saído casualmente com ele nas últimas semanas. Segundo Lorraine, Ted fora apresentado a Misty por meio de uma colega de trabalho. A conexão parecia casual. Apenas alguns encontros, nada muito sério.
Mas, dadas as circunstâncias, os detetives decidiram investigar mais a fundo. Quando a polícia fez uma verificação de antecedentes de Ted, encontrou um histórico preocupante. Ele tinha um longo prontuário criminal. O padrão levantou alertas e os detetives rapidamente o levaram para interrogatório. Durante a entrevista, Ted reconheceu que ele e Misty haviam passado tempo juntos, mas insistiu que o relacionamento havia terminado de forma amigável. Disse que não se viam há mais de uma semana e demonstrou genuína tristeza. Os detetives observaram seu comportamento de perto, procurando sinais de engano. Mas Ted não apresentou o tipo de nervosismo ou evasivas que esperavam. Respondeu a todas as perguntas diretamente e parecia até emocionalmente afetado pela perda. Como precaução, os investigadores pediram que ele fornecesse uma amostra de DNA. Embora ainda não tivessem nenhum DNA do suspeito, era uma forma útil de medir a disposição de Ted em cooperar. Sem hesitar, ele concordou. Chegou até a oferecer que revistassem seu apartamento, sem necessidade de mandado. A busca não revelou nada suspeito. Nenhum equipamento náutico, nenhuma corda marítima, nenhuma fita adesiva do mesmo tipo. Além disso, a polícia confirmou que Ted não tinha histórico militar e nenhum acesso conhecido a embarcações. Sem evidências físicas ligando-o ao crime e sem sinais comportamentais de engano, os investigadores começaram a questionar se Ted tinha algo a ver com o que havia acontecido com Misty. Quando Ted foi descartado, a atenção se voltou novamente, desta vez para outro nome: Bob. Um dos parentes de Misty mencionou que ela havia saído em um único encontro com ele não muito antes de seu desaparecimento. À primeira vista, Bob não parecia uma pessoa de interesse. Não tinha ficha criminal e seu nome nunca havia surgido em nenhuma das investigações iniciais. Mas então, os detetives descobriram algo que os fez olhar mais de perto. Após o encontro, Misty havia confidenciado a alguns amigos. Disse que não sentiu conexão com Bob, que ele não era realmente seu tipo, e não planejava vê-lo novamente. Não foi um término dramático, apenas uma simples falta de interesse. Bob não havia levado o silêncio de Misty de forma leve. A princípio, parecia que ele simplesmente não entendia limites pessoais. Ela disse que ele sempre parecia encontrar desculpas para estar por perto ou entrar em contato, mesmo quando ela claramente indicava que não queria mais comunicação. Embora nunca tenha feito uma queixa formal, o fato de ela ter falado sobre isso de maneira tão aberta chamou a atenção dos investigadores. Isso foi suficiente para que os detetives visitassem Bob. Quando chegaram à sua casa, foram recebidos por um homem aparentemente cooperativo, que não hesitou em abrir a porta. Mas, ao escanearem a propriedade, um detalhe chamou imediatamente a atenção. Estacionado ao lado da casa, parcialmente coberto por uma lona, estava um pequeno barco recreativo. Dadas as evidências recuperadas na cena da morte de Misty, corda marítima, fita adesiva especializada e a provável necessidade de acesso a uma embarcação, essa descoberta imediatamente elevou o nível de interesse. Bob concordou em falar com ele sem resistência. Sentando-se com os detetives, tentou parecer calmo. Disse que não estava particularmente incomodado pelo fato de Misty ter parado de responder e descreveu o encontro como agradável, mas sem importância. No entanto, também admitiu abertamente que continuou ligando para ela, diariamente, até 23 de julho. Alegou que, ao descobrir o que havia acontecido, parou de ligar por choque e tristeza. Por um tempo, a conversa seguiu um caminho previsível. Mas então, sem aviso, Bob fez algo completamente inesperado. Ele enfiou a mão no bolso de trás e puxou um pequeno objeto. Quando o entregou aos detetives, eles ficaram atônitos. Era a carteira de motorista de Misty. Ele explicou a situação com um ar de casualidade que não agradou aos investigadores. Segundo Bob, Misty havia entregado a ele sua identidade na noite do encontro porque não tinha levado bolsa nem roupas com bolsos. Pediu que ele aguardasse e depois, segundo ele, simplesmente esqueceu de pegar de volta. Mas os detetives não ficaram convencidos. Esse encontro havia ocorrido semanas antes. Era difícil acreditar que Misty teria perdido algo tão importante quanto sua identidade e nunca mencionado isso novamente. Mais intrigante ainda, se Bob estava tentando entrar em contato com ela há dias, por que não mencionou o documento antes? Ou tentou devolvê-lo?
Com a suspeita aumentando, os investigadores pediram permissão para realizar uma busca em sua casa. Ele concordou sem hesitar, e uma equipe completa vasculhou a residência de cima a baixo. Vasculharam gavetas, armários, a garagem e até o barco. Mas ao final, não havia nada que ligasse fisicamente Bob ao desaparecimento ou à morte de Misty. Nenhuma corda marítima semelhante à usada. Nenhuma ferramenta ou fita similar às encontradas. E, talvez mais notável, nenhum histórico militar. Bob nunca havia servido nas Forças Armadas, nem recebido qualquer treinamento marítimo. Isso, por si só, criava um conflito com o perfil de suspeito estabelecido. Embora o comportamento de Bob fosse estranho e a descoberta da identidade levantasse muitas perguntas sem resposta, os detetives, a contragosto, tiveram que colocá-lo na coluna de sem evidências físicas. Era possível que fosse apenas um homem desajeitado com limites ruins, nada mais. Mas justo quando os policiais se preparavam para sair, Bob ofereceu mais uma informação, quase como um detalhe esquecido. Ele contou que, durante o único encontro deles, Misty havia mencionado um ex-namorado. Segundo Bob, ela havia comentado que esse ex tinha a reputação de ser agressivo e controlador. Bob não se lembrava do nome do homem, mas se recordava de um detalhe importante. O ex havia servido nos fuzileiros navais. Essa declaração atingiu um ponto sensível nos detetives. A ideia de um ex-fuzileiro naval com potencial acesso a barcos e treinamento especializado imediatamente os fez voltar às evidências encontradas perto do rio Indian. Eles precisavam descobrir quem era esse homem. Então, voltaram para a mãe de Misty. Quando fizeram a pergunta a Lorraine se Misty já havia namorado alguém com histórico militar, ela não hesitou. Sim, disse ela. O nome dele era Brent Huck. Lorraine continuou explicando que Brent e Misty tinham se envolvido em um relacionamento sério que durou bastante tempo. Ela se lembrava bem daqueles dias, não necessariamente por boas razões. Misty havia compartilhado mais de uma vez que Brent podia ser controlador. Ele frequentemente exigia saber onde ela estava, com quem estava passando o tempo e até mesmo o que ela estava vestindo. No começo, Misty achava que era apenas preocupação disfarçada de proteção. Eventualmente, ela tomou a difícil decisão de terminar o relacionamento. Isso havia acontecido cerca de 1 ano antes de sua morte. Após a separação, Misty havia cortado o contato. Até onde Lorraine sabia, Brent não havia procurado sua filha novamente. Pelo menos não de forma que Misty tivesse comentado. Os detetives começaram a investigar o histórico de Brent Huck e o que encontraram foi mais que suficiente para levantar suspeitas. Brent morava até a apenas alguns quilômetros dali. Ele havia sido dispensado com honra do Corpo de Fuzileiros Navais, o que correspondia ao perfil comportamental sugerido pelas evidências. E talvez o mais notável, Brent agora trabalhava como capitão de barco de passeio, o que lhe dava acesso diário a barcos, cordas navais, fitas adesivas e ferramentas especializadas. Exatamente o tipo de materiais usados no crime. Essa descoberta marcou um ponto de virada potencial na investigação. No entanto, os detetives sabiam que precisavam prosseguir com cuidado. Eles não queriam assustar Brent nem dar a ele qualquer motivo para se fechar. Então, elaboraram uma abordagem não confrontacional. Em vez de acusá-lo diretamente ou revelar o que sabiam, entraram em contato sob o pretexto de reunir informações sobre a vida social de Misty, como parte de uma investigação ampla, sem suspeitos específicos. Brent concordou em se encontrar. Durante a entrevista, ele permaneceu calmo, controlado e estranhamente confiante. Reconheceu que ele e Misty haviam namorado seriamente por um tempo e admitiu que, mesmo após o término, eles mantiveram contato ocasional. Mas, segundo ele, o relacionamento estava completamente acabado. Ele insistiu que não havia apego persistente, nenhuma tensão romântica, nada que o ligasse ao desaparecimento dela. Ainda assim, havia algo estranho no comportamento de Brent. Diferente de outras pessoas entrevistadas, pessoas que pareciam genuinamente abaladas com a morte de Misty, o tom de Brent era notavelmente diferente. Ele não estava nervoso, não estava triste. Na verdade, quase parecia arrogante. A arrogância em sua postura e linguagem deixava os detetives cada vez mais desconfortáveis. Não era o que ele dizia, era como dizia.
À medida que a conversa continuava, eles pressionaram mais. Quando perguntado se lembrava da última vez que tinha falado com Misty, Brent não hesitou. Respondeu claramente e com certeza. Quarta-feira, 20 de julho. A mesma noite em que Misty desapareceu. A data mencionada por Brent, quarta-feira, 20 de julho, era a mesma noite em que Misty disse à mãe que sairia, depois de receber uma curta ligação que encerrou abruptamente a conversa entre elas. Lorraine se lembrava do momento com precisão. Brent afirmou que, embora tivesse ligado para Misty naquela noite, 2 vezes para ser exato, eles nunca chegaram a se encontrar. Segundo ele, as ligações foram breves e sem importância. Insistiu que tinham falado apenas por telefone, mas não se visto pessoalmente naquela noite. No entanto, essa versão dos fatos não agradava aos detetives. O timing era conveniente demais, e o que a mãe de Misty havia dito pintava um quadro completamente diferente. Lorraine descreveu a ligação recebida por Misty como muito curta. Apenas algumas palavras, seguidas de sua saída. E os registros telefônicos de Misty confirmaram que ela não havia recebido nenhuma outra ligação naquela noite, exceto 2 chamadas recebidas, ambas de Brent. Se ela saiu imediatamente após a segunda ligação, parecia extremamente provável que Brent fosse quem estava esperando por ela do lado de fora. Ainda assim, Brent manteve sua versão dos acontecimentos. Disse que o motivo de ter ligado para Misty naquela noite não tinha nada a ver com o encontro pessoal. Segundo ele, havia ouvido recentemente que ela estava contando coisas, boatos que, se fossem verdadeiros, poderiam ter sérias consequências para seu relacionamento atual. Na época, Brent estava namorando alguém novo e afirmou que queria apenas que Misty parasse de espalhar mentiras que poderiam prejudicar sua vida. Disse aos detetives que as ligações tinham apenas a intenção de esclarecer a situação e pedir para que ela parasse. O próximo passo lógico foi pedir permissão a Brent para revistar sua propriedade. Surpreendentemente, ele concordou, assim como suspeitos anteriores haviam feito. Mas desta vez, os resultados foram muito diferentes. Na cozinha de Brent, os detetives notaram várias sacolas plásticas de compras guardadas em uma gaveta perto da pia. À primeira vista, pareciam comuns. Apenas sacolas de supermercado típicas, do tipo usado por milhões de pessoas. Mas os investigadores decidiram coletá-las mesmo assim, pensando no plástico que havia sido encontrado. Analistas forenses levaram as sacolas para um laboratório e examinaram os códigos de fabricação, pequenas sequências impressas no momento da produção. O que encontraram foi perturbador. As sacolas da cozinha de Brent e o plástico encontrado na cena tinham números de lote correspondentes. Haviam sido produzidos na mesma fábrica, no mesmo dia, na mesma linha de produção. Isso restringia significativamente a possível origem e vinculava os materiais na casa de Brent ao crime de uma forma que não poderia ser facilmente descartada. Animados com a descoberta, os detetives ampliaram a busca para a garagem. O que encontraram em seguida causou calafrios. Ali, pendurado em um gancho de parede, havia um carretel de corda elástica, do mesmo tipo que havia sido recuperado na cena. Assim como as sacolas plásticas, os investigadores registraram o número de série impresso na corda e o cruzaram com as amostras forenses. Mais uma vez, havia correspondência. A corda na casa de Brent havia sido fabricada na mesma máquina, parte do mesmo lote de produção. Esse tipo de coincidência não era apenas acaso. Sugeria fortemente uma conexão. Mais ao fundo da garagem, escondido em uma caixa de armazenamento, os detetives descobriram um rolo de fita adesiva náutica especializada, idêntica em cor, largura, textura e tipo de adesivo à fita encontrada na cena. A fita era conhecida por sua durabilidade em ambientes severos, sendo mais comumente usada para reparos em barcos ou aplicações externas. E então veio talvez a peça mais incriminadora de todas. Um comprimento de corda marítima, correspondendo não apenas no material, mas também amarrado exatamente no mesmo estilo militar. Nesse ponto, os investigadores sabiam que tinham ultrapassado a especulação. As evidências, embora ainda tecnicamente circunstanciais, eram esmagadoras em sua especificidade. O número de materiais sobrepostos, os lotes de produção coincidentes, a fita especializada e o estilo dos nós.
Tudo isso criava um quadro que apontava diretamente para Brent. As provas circunstanciais estavam começando a ganhar o peso de algo muito mais substancial. Os detetives começaram a construir uma teoria. Brent pode ter ouvido boatos, verdadeiros ou não, de que Misty estava dizendo algo que poderia prejudicar seu relacionamento atual. Dado seu comportamento passado, os detetives acreditavam que era possível que Brent tivesse sentido que sua reputação ou vida pessoal estavam em risco. E, em vez de lidar com isso de forma racional, ele pode ter entrado em pânico. Esse pânico, eles teorizaram, poderia ter se transformado em uma decisão trágica e irreversível. Com um número crescente de conexões forenses, a equipe investigativa levou o caso ao promotor público, esperando avançar com acusações formais. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos atônitos. Apesar da narrativa clara construída a partir de semanas de trabalho investigativo, o promotor recusou-se a apresentar acusações. Ele explicou que, embora as evidências fossem convincentes, todas eram circunstanciais. Não havia testemunhas oculares, nenhuma confissão e nenhum vínculo forense direto, como DNA. Tudo se baseava em padrões, probabilidades e conexões, mas nada irrefutável. Ele alertou que levar esse caso ao tribunal da forma como estava poderia resultar em absolvição, e sem um vínculo sólido e direto, era improvável garantir uma condenação. Em resumo, não resistiria diante de um júri. Foi um golpe devastador para os detetives, que sentiram que finalmente haviam alcançado o limiar da justiça. Eles tinham um suspeito com motivo, oportunidade e acesso aos materiais encontrados na cena. Mas ainda assim não era suficiente. No entanto, havia mais uma pista. Um detalhe forense que intrigava a equipe desde o início. Na fita adesiva, os analistas haviam encontrado vários pelos curtos e escuros. Eles não eram de Misty e não correspondiam a nenhum perfil humano conhecido. Testes adicionais revelaram a origem. Eram pelos de animal, especificamente de cachorro. Aconteceu que Brent tinha um grande cachorro preto, uma mistura entre pastor alemão e Rottweiler. Era exatamente o tipo de animal que poderia deixar para trás pelos grossos e escuros. Os detetives suspeitavam fortemente que a fita adesiva tivesse vindo da casa de Brent e que tivesse recolhido os pelos antes ou durante o incidente. Mas, mais uma vez, a ciência encontrou um limite frustrante. Na época, nenhum laboratório forense no país tinha a tecnologia para realizar uma análise de DNA confiável em pelos de cachorro. Sem a tecnologia adequada à disposição, os detetives ficaram travados. Os pelos curtos e escuros encontrados na fita adesiva, agora confirmados como sendo de um animal, muito provavelmente um cachorro, poderiam ter sido a pista final para ligar Brent à cena. E assim, a investigação bateu em uma parede. Sem suspeitos adicionais, sem confissões e sem novas pistas surgindo, o caso lentamente parou. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. E ainda assim, o assassino de Misty permanecia não identificado perante a lei, livre, sem acusações e andando entre o público. Com o tempo, o caso se tornou apenas mais um dos muitos arquivos não resolvidos guardados no armário de casos arquivados. Mas para os detetives que haviam trabalhado na investigação, o rosto de Misty ainda permanecia em suas mentes. Mesmo quando outros casos exigiam sua atenção, eles ocasionalmente revisitavam o arquivo de Misty, esperando que algo, qualquer coisa, pudesse chamar a atenção deles. 2 longos anos se passaram. Então, quase por acidente, uma faísca reacendeu a investigação. Um dos detetives principais se deparou com uma notícia sobre um caso de homicídio recente na Califórnia. Ela detalhava como os investigadores de lá haviam usado testes avançados de DNA animal para combinar pelos encontrados em uma cena de crime com o cachorro de um suspeito. Foi a primeira vez que o laboratório confirmou publicamente que tal teste se tornara confiável o suficiente para ser aceito em tribunal. Para os detetives da Flórida, isso não era apenas interessante. Era potencialmente revolucionário. Sem hesitação, eles entraram em contato com o mesmo laboratório especializado que havia conduzido a análise na Califórnia. Eles enviaram as amostras preservadas, os curtos e escuros pelos de cachorro que haviam sido recuperados da fita adesiva na cena do crime. Eles também conseguiram uma nova amostra de DNA do cachorro de Brent Hook.
um grande mestiço preto entre pastor alemão e Rottweiler, exatamente a mesma raça que os detetives suspeitavam há muito tempo, com base nas características forenses do pelo. O laboratório trabalhou com cuidado. Semanas depois, os resultados chegaram. Era uma correspondência genética perfeita. Os pelos encontrados na fita adesiva eram do mesmo cachorro que vivia na casa de Brent, o cachorro dele. E havia algo ainda mais profundo nessa descoberta. Ao falar novamente com a mãe de Misty, os detetives souberam que a própria Misty havia dado aquele cachorro a Brent como presente durante o relacionamento deles, quando as coisas ainda estavam bem entre eles. A conexão não era apenas biológica. Isso não era coincidência. Isso era um elo crítico, um vestígio vivo da própria casa de Brent, diretamente ligado à cena do crime. Com essa nova evidência forense de ponta agora em sua posse, os detetives voltaram ao promotor. Desta vez, eles não estavam apresentando apenas sobreposições circunstanciais. Eles estavam oferecendo prova científica, testada e validada, ligando a casa de Brent e seu cachorro diretamente aos itens encontrados com Misty. O promotor revisou os relatórios laboratoriais recém-submetidos e concordou. Era o suficiente. Em 23 de outubro de 2002, Brent Huck foi oficialmente preso pelo assassinato de Misty Morse. A prisão trouxe uma onda de alívio agridoce para a família de Misty e para os detetives que se recusaram a desistir, mesmo quando a trilha havia esfriado. Meses depois, o julgamento de Brent começou diante de um tribunal lotado. Naquela época, o caso já havia atraído a atenção da mídia local, e as emoções estavam à flor da pele. Apesar das acusações graves, Brent não demonstrou sinais de remorso ou medo. Ele declarou-se inocente e manteve sua inocência durante todo o processo. Ele alegou que não tinha nada a ver com o desaparecimento ou a morte de Misty. Ele apontou o dedo para outros homens com quem Misty havia saído no passado, sugerindo que um deles deveria ser o responsável. Ele tentou se retratar como apenas mais um ex-namorado injustamente preso em uma teia de suspeitas. Mas sua defesa não conseguiu competir com a montanha de provas apresentadas pela acusação. Os promotores apresentaram um caso convincente. Eles conduziram o júri através da linha do tempo, dos registros telefônicos. Eles detalharam como o equipamento marítimo e os nós em estilo militar apontavam para alguém com o histórico de Brent. E, finalmente, eles apresentaram o grande avanço, o teste de DNA animal, amarrando tudo junto com credibilidade científica inegável. No final, o júri foi unânime. Brent Huck foi considerado culpado de sequestro e homicídio em primeiro grau. O juízo sentenciou a 2 penas de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que ele passaria o resto de seus dias atrás das grades.